algoritmo de cooperação também milenar. E foi aí que o socialismo se perdeu. Por não entender o seguinte: o capitalismo não foi inventado por 3 banqueiros ingleses ou industriais ingleses querendo explorar ninguém. Foi assim que a humanidade se evoluiu, de certa forma, né? As A relações moeda humanas. existe, você pega a história da moeda, a moeda já foi concha, já foi boi, já foi quantidade de cabra, já Sal. foi inscrição, já foi sal, já foi inscrição com mergulhadores especializados, devia ser o fiscal naquela época, né? O cara mergulha, vai lá no fundo e marca numa pedra bem profunda para ninguém poder falsificar, só o mergulhador especializado, como se fosse o Banco Central da época. O cara mergulha, vai lá no fundo e tira marca um X aqui, ó, risca um cabrito do João e marca ele, manda ele para o Antônio. O cabrito pertence agora ao Antônio, não mais ao João. A moeda trocou de mãos. Era feito em inscrições em pedras em águas mais profundas. Quer dizer, Pô, isso eu não sabia não. Interessante. aí você tem inscrições, eu cito sempre esse caso, quer dizer, o Cortés entrando em Tenochtitlán, a cidade do México hoje, que era em cima de lagos, e ele entrando e ele deslumbrado com a visão, ele escrevendo para o rei Felipe, na época era Espanha, Países Baixos, era bem maior, a Espanha controlava também Holanda, Bélgica, essa área toda, e ele escrevendo assim, estou fascinado, os prédios aqui, os edifícios, as construções são mais altas do que as de Sevilha. Quer dizer, comparando com as cidades espanholas, dizendo, olha, as construções são mais altas, os mercados são fartos, muitos alimentos, muitas peles, tudo sendo comercializado. Quer dizer, já existiu o capitalismo, não tinha capitalista nenhum explorando ninguém. Isso é um algoritmo. Da mesma forma que nós nos comunicamos, conversando, quem inventou a linguagem? Quem inventou isso? Você não tem a menor ideia. Um dia caiu um raio, alguém fez assim, aí todo mundo, virou raio. Entendeu? E isso é um mecanismo de comunicação que nós, como espécie, fomos desenvolvendo. A mesma coisa o dinheiro, a moeda, as instituições, o banco, o dinheiro já foi ouro, aí o cara tinha que carregar aquilo nas costas para comprar o camelo. Ele falou, vou fazer o seguinte, deixa aqui no banco, eu te dou um papelzinho, aí você entrega o papelzinho, pronto, o ouro saiu de mim, você comprou o camelo, o ouro troca de dono, aí foi para a moeda fiduciária, aí agora já estão falando na moeda digital. Então, isso é uma evolução contínua das instituições. Você tem que estar com a cabeça aberta, preparado e ter conhecimento especializado para não cair no conto da carochinha, de achar que está tudo errado. São milhões, milhares de anos de evolução. Não existe a chance, na tua opinião, do socialismo ser o próximo passo nessa evolução? Do ponto de vista econômico, esquece, já foi tentado. Os últimos 100 anos foram tentativas frustradas. O Mao Tse-tung tentou na China. Milhares de pessoas morreram de fome, na verdade, milhões de pessoas morreram de fome, milhões de pessoas foram perseguidas, encarceradas, tiranizadas. Isso foi tentado na Rússia também, milhares de pessoas, milhões de pessoas morreram com fome também. E houve uma reação, a reação à internacional socialista foi o nacional-socialismo. Os trabalhadores do mundo inteiro, univos contra o capital. Aí os alemães falaram, trabalhadores, empresários, políticos, alemães, vamos lutar contra a internacional socialista. Virou a nacional socialista, nazismo. É o nacional socialismo. Então, já houve isso. Isso tudo aqui que nós estamos conversando já aconteceu e o resultado a gente já conhece. Radicalizou, um falou assim, eu bato mais, o outro falou, então vamos ver quem bate mais. Quem é mais forte? Sou eu. E já aconteceu isso. Esse conflito já aconteceu. O desenlace foi que a União Soviética desmanchou e aí surgiu um primo jovem, mais forte ainda, que é a China agora, que está batendo no peito. Só que a China só cresceu quando virou capitalista. Então, você pode até ter um sistema totalitário, pode ser até que o mundo inteiro acabe num sistema totalitário, mas vai ser com uma economia de mercado cantando por baixo. Porque o chinês inventou a pólvora, inventou a pizza, desde o tempo do Marco Polo ele está negociando, não tinha aspirações de dominação externa. A China sempre tentou controlar pelo menos o seu próprio território e pronto, final. Ela, em vez de fazer exército, como a grande armada espanhola, para invadir a Inglaterra, ela fez uma muralha para não ser invadida. Então a China não tinha pretensões. Mas aí, de repente, começa, no mundo atual, uma disputa comercial entre Estados Unidos e China.
Aí a geopolítica começa a funcionar, aí já vira agora uma guerra. Porque aí a Ucrânia invade, aí a China... O contrário, a Rússia invade, desculpe, porque faz total diferença. A Ucrânia é invadida, a Rússia invade, aí a China cai para um lado, aí a Europa cai para o outro. São erros de geopolítica. Quando a União Soviética se esfacelou, o que a Europa devia ter feito era convidar a Rússia para entrar para a OTAN. Se ela entra ali, você absorveu o antigo inimigo que está enfraquecido. Bastava estender a mão. O Putin tinha medo do Bush e era admirador do Tony Blair. Então bastava estender a mão, ele entrava ali, ficavam 3 polos. Ficava a Europa forte, China, Estados Unidos e jogo que segue. Não fizeram isso. E começaram a construir bases mais próximas da Rússia. Chegou uma hora que a Rússia falou, agora quem manda aqui sou eu. E aí começa a escalada. Uhum. Começa uma escalada por omissões, por erros, por equívocos de geopolítica aqui ou ali. E aí o pau começa a comer. O Brasil pegou o resquício disso no finalzinho lá do governo e está pegando até agora, porque grãos começa a subir. É muito bom para exportação, valoriza a nossa safra, tudo isso, mas a verdade é que para o mundo não é bom. Dá um empurrão na inflação global. Uhum. Começam as sanções, as coisas e agora começou marcadas. A reconfiguração das cadeias produtivas. Você perguntar o que está acontecendo no mundo hoje? O que está acontecendo no mundo hoje? Vai ter que rearrumar o jogo todo. Porque antigamente, os últimos 30, 40 anos, a integração foi na base de eficiência. Uhum. É mais fácil fazer um tênis Nike na China, porque a mão de obra está barata, bota uma fábrica americana na China. O Brasil aqui, no sul do Brasil, fazer sapato aqui, transportou as indústrias de sapato para a China. E aí trazia para cá de volta. O Brasil passou a importar em vez de exportar. Então, estava acontecendo uma integração pela globalização. Nunca tanta gente saiu da miséria por isso. Tem gente dizendo assim, o capitalismo não funciona, o capitalismo faz miséria, está trazendo miséria, o neoliberalismo falhou, porque não sei o quê, porque está a desigualdade. Pergunta isso para o chinês, se ele acredita nisso. O chinês está falando, olha, espetáculo, viu? Esse negócio, eu peguei o Adam Smith, li o Adam Smith, mergulhei nos mercados globais, pergunta para o indiano. O indiano, o chinês, essa turma toda está dizendo o seguinte, olha, espetáculo, hein? Mercados globais, espetáculo. 4 bilhões de pessoas saíram da miséria. Nunca a humanidade conseguiu tanto reduzir a miséria. Nunca se reduziu tanto a desigualdade entre pessoas e povos. Quem conhece a economia sabe que o que aconteceu foi isso. Quem está vacinado, ou quem não se vacinou contra a ideologia, o Piketty, eu debati com ele aqui em São Paulo, ele veio aqui, falou, está piorando a distribuição de renda no mundo e tal, é um Marx menor ainda, produzido ali na esquina, na França. Cara legal, cara bacana, foi fazer MIT nos Estados Unidos, mas esqueceu de estudar umas partes. Eu tive esse debate com ele ao vivo, tem gravação e tudo, eu dizendo isso para ele, falando assim, você está errado. E dizendo isso, olha, os salários eram de miséria na China, na Índia, eram muito altos nos Estados Unidos, e aí, cadê o Plymouth, cadê o Cadillac, cadê o Chrysler? Sua geração nem conhece isso. A indústria automobilística mundial era totalmente dominada pelos americanos. Acabou. Agora é Toyota, é Honda, é Datsun, veio tudo de Coreia, China, chegando Japão. Os chineses aí elétricos. Então, o que acontece? Houve essa fuga da miséria, quando eles entraram no capitalismo, ou seja, em vez do capitalismo explorar os chineses, foi o contrário. O capitalismo enriqueceu os chineses, está enriquecendo os indianos, enriquecendo os indonésios, todo mundo fugiu da miséria. Aí do lado de cá, a turma está sentindo esse impacto. E aí começa a maior barulheira aqui, o capitalismo está destruindo a gente, a coisa está muito ruim aqui. Aí o Trump nos Estados Unidos, aí dá o Brexit lá na Inglaterra, os caras saem do mercado comum da moeda da zona do euro. Quer dizer, as pessoas não estão entendendo o que está acontecendo por falta de conhecimento. Falta de conhecimento. O capitalismo causou a maior redução de miséria da história da humanidade, essa globalização. Essa redução de miséria, ela tem... Vamos lá. Porque assim, reduzir a miséria, maneiraço. Acho importante, é o que a humanidade devia estar pensando. Reduzir a miséria.
Mas aí a gente reduz a miséria e o bilionário fica mais bilionário e aí fica mais desigual? Igual? Isso é que eu falei, que o Piketty, essa era a evidência que ele apresentava no país. Quer dizer, se você estiver dentro dos Estados Unidos, você estiver dentro da França, você viu o seguinte, os juros foram para zero durante esse período em que o trabalho chinês acabou significando no mundo inteiro, a inflação não subiu, porque tinha o que a gente chama de, na verdade, essa globalização do mercado de trabalho. Então, se você tem 1 bilhão de chineses procurando emprego, você tem 1 bilhão de indianos procurando emprego, 200, 300 milhões de indonésios procurando emprego, não tem alta de preço, não tem alta de salário, não tem nada. Então, o que acontece? E aí o juro vai descendo, como não tem inflação, o juro desce para zero. Esse foi o meu debate com o Piketty. Quando o juro vai para zero, se você tem propriedades, tem rendas, quando o juro tende a zero, as propriedades sobem de preço. A bolsa sobe muito de valor. Os imóveis alugados sobem de valor. O Piketty está reclamando, eu sou professor e não consigo alugar não consigo comprar um imóvel em Paris. Só agora, com a venda do meu livro, é que eu vou conseguir comprar. E eu estava explicando para ele, é simples. Quando a taxa de juros tende a zero, a propriedade tende a infinito. O preço da propriedade, isso é uma matemática financeira simples. O preço da propriedade sobe. E aí a desigualdade fotografada num país, dentro do país, o que aconteceu com 1% mais rico dos bilionários? Eles ficaram mais bilionários ainda, porque só eles tinham as propriedades. Então isso na França certamente aconteceu em alguma intensidade. Nos Estados Unidos aconteceu também, mas menos, porque nos Estados Unidos, como o capital é muito pulverizado, quase todo mundo tem dinheiro em bolsa, tem ações de empresas, é um capitalismo popular, entre aspas, todo mundo compra ações. Tinha cirurgião que paravam a cirurgia para ver como é que estão as ações na bolsa. Você vê a finansitis, a infecção de finanças que os americanos estavam vivendo. O negócio já não era mais competir com os outros, o negócio era saber se a bolsa está subindo. Se estiver subindo, nós estamos ganhando dinheiro. Então, é um excesso que foi cometido lá. Por isso que teve o crash em 2007, 2008, deu uma mansa-leão neles lá naquela época. Mas então, quando você tirava foto dentro de um país, a desigualdade estava aumentando. Mas com todo mundo subindo. Só que a desigualdade aumentou. Quando você tirava foto, se você fosse para Marte e olhasse para o mundo, a desigualdade estava diminuindo. 4 bilhões de pessoas saindo da miséria e essa turma aqui mais ou menos estacionada. O Ocidente estacionado. E o outro lado do mundo, 4 bilhões saindo. Então, quem olhar de longe fala assim, o capitalismo reduz a desigualdade. Agora, se você olhar aqui, que é a área que está sob estresse, que é a área que está perdendo a competição, ou seja, tirando o Vale do Silício, as grandes inovações, etc., os americanos estavam perdendo a competitividade na produção do aço, perdendo a competitividade na produção de automóvel. Então, porque entraram os grandes competidores do outro lado. Então, aqui estava uma situação de estresse. Daí as escolhas, digamos assim, inusitadas. Vou votar num empresário, Trump. Vou votar num ministro da Fazenda, Macron. Vou sair da zona do euro, na Inglaterra. Quer dizer, o Ocidente em desconforto. Porque tem um outro lado do mundo que está estudando mais, trabalhando mais, crescendo mais. Aí essa turma está chegando, está subindo, fugindo da miséria pelo capitalismo. E essa turma aqui, que é o capitalista já obeso, folgado, acomodado. Na época, a brincadeira é que o europeu trabalhava só 3 meses por ano, porque, entendeu? Bom, tinha uma opção de brincadeira que eu, como ministro hoje, não posso mais brincar de nada. Entendeu? Não posso falar mais nada. Mas tu não é mais ministro, não. Mas fala assim, ex-ministro diz que... Ah, é verdade. Entendeu? Então eu não posso mais brincar, acabou o humor. O país está sem humor. Ainda bem que existem os digitais aqui para deixar a gente ainda se divertindo um pouco. Mas então, o que acontece? Essa turma aqui, tirando a foto deles mesmo, eles estão vendo o seguinte, olha, não estão subindo os salários aqui, quem já tinha dinheiro e propriedade está ficando mais rico ainda. Agora que o juro subiu, algumas riquezas estão esfarinhando rapidamente. Quem tinha propriedade estava muito bem, agora já está sentindo o golpe. Tinha gente que criava uma criptomoeda e em 1 ano e pouquinho já estava rico. Uma coisa é criar criptomoeda com juros zero. Outra coisa é com juros de 4%, 5%, como está acontecendo nos Estados Unidos. Está acusando o golpe. A mesma coisa
várias linhas de atividade estão sofrendo um impacto agora, porque agora os juros estão subindo e dizendo, olha, acabou aquele período de inflação zero. E eu chamava atenção para eles, eu dizia, o Brasil está à frente de vocês, nós já percebemos que está acontecendo um troço global. Vocês estão preocupados com o Brasil, que o Brasil vai cair muito? O Brasil vai cair menos que vocês. Vocês estão dizendo que o Brasil vai crescer pouco? O Brasil vai crescer mais que vocês. Eles estão subindo o juro ainda, nós já estamos baixando. Então, é por aí. Onde é que tu acha que seria o patamar ideal de juros pro Brasil? Estamos na métrica certa, na tua opinião? Os juros respondem a duas forças, duas grandes forças. Bom, tem uma opção, tem a força fundamental, é a preferência intertemporal e tal, mas aí já começa a ficar complicado. Tá. Vamos tentar simplificar e dizer, tem duas forças. O juro real mais a inflação. O juro nominal, a taxa de juros depende de duas forças. Quanto é que está a inflação e quanto é que é o juro de equilíbrio na economia? Vamos dizer assim. O componente de inflação desceu. Ele veio de 10% para agora 5%. A previsão para esse ano é 5%. Então, essa é uma razão para o juro descer. E o Banco Central está vindo e está descendo. Agora tem o juro real. Quando o ano passado o déficit era zero. O déficit primário era zero. Em todas as instâncias de governo. O governo federal, as estatais, na verdade, tinham superávit, os governos estaduais, governos municipais, justamente porque a gente apertou o cinto durante a Covid. A gente gastou mais durante a doença, o déficit saiu. Quando nós chegamos, o déficit era 2. Nós cortamos para 1. Aí ele foi a 10,5 na doença. Só que nós tínhamos apertado o cinto. O dinheiro que nós demos foi justamente para estados, municípios, cada um. Acreditamos na democracia, descentralizamos recursos, mais Brasil. Era a nossa filosofia, mais Brasil, menos Brasília. Então, deixa os governadores, cada um, enfrentar o problema do transporte urbano, transporte público, a vacina, o gasto. A vacina o governo federal comprou, mas tinha que administrar isso, as filas, tudo isso. As escolas, como é que vai fazer a reposição de aula, etc. Então, nós descentralizamos recursos. Os custos foram lá em cima, mas nós seguramos as despesas com a própria máquina. Foi um sacrifício que foi feito, porque quando estava todo mundo perdendo vidas, perdendo emprego, perdendo empresas fechando, etc., suspendemos o aumento salarial por 2 anos. O terceiro ano já tínhamos verba para pagar, já tínhamos separado, poderia dar um aumento de 6,5%, mas aí é política. Aí prefiro fazer obra, preciso isso, aquilo. Mas o dinheiro estava separado lá no orçamento para isso. Então o que aconteceu é que o déficit foi a 10, mas voltou a 0 e virou um pequeno superávit. Como agora parece que nós estamos gastando mais, né? Tem que dizer parece, porque senão vira crítica e é um perigo fazer crítica. Então, parece que a gente está gastando mais, o juro real sobe um pouco. Então, são duas forças. Uma, o déficit crescendo, o juro real um pouco maior. Só que a inflação caiu bem mais. Então, o juro desce mais. Só que aí agora é uma questão de dose. O Banco Central, se o déficit estivesse zerado e a inflação caindo, o Banco Central caía bem rápido. Se o déficit está aumentando e a inflação caindo, ele desce, mas desce um pouco mais devagar.